Primeiramente, agradecer a todas e todos os plantonistas que estão aí engajando muito no canal com essa restrição que a gente está sofrendo do YouTube, uma restrição ilegal. E lembrar que o primeiro engajamento é exatamente chegar ao vídeo, que é clicar na notificação ou clicar no vídeo quando o YouTube recomenda, e agora está recomendando 70% menos do que recomendava antes da restrição. Restrição, recordo aí vocês, sem aviso, sem e-mail, uma restrição ilegal, é um shadow ban que o YouTube fez aí 2 dias depois de uma reunião do Bolsonaro e do PL com a cúpula do YouTube. Coincidência ou não? Pois bem, agora falar aqui da situação dele mesmo, do Bolsonaro, que tá piorando, viu? Todos os analistas aí, foi unanimidade na imprensa, tanto na grande mídia como na imprensa de esquerda, só a extrema-direita que fala o oposto, que o Bolsonaro se complicou muito no seu depoimento no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O Bolsonaro acabou ali confessando a prática de alguns dos crimes que até então ele já tinha falado em entrevista e falado aí nas redes sociais, que ele tinha aí estudado estado de sítio, outras coisas, mas tudo que ele fala em entrevista só vale se essa entrevista for anexada ao processo aí como uma prova ali, um indício. Porém, ele falando no depoimento, ele complica muito a vida dele. Nisso, os bolsonaristas continuam em Brasília tentando ali articular um tipo de anistia. E o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, vamos lembrar, o Hugo Mota, ele é do Republicanos, que é o partido do Tarcísio. O Hugo Mota, ele está 100% involucrado no projeto T, que é o projeto Tarcísio. O Hugo Mota está ali naquele projeto de enfraquecer o governo Lula para o Tarcísio ser presidente. Não compensa para o Hugo Mota, não faz ali os interesses do Hugo Mota que o Bolsonaro tenha algum tipo de anistia. Porque não tem como ter projeto Tarcísio se o Bolsonaro tiver anistia e for candidato, concorda? Pois bem, mesmo que alguns vão falar, mas a anistia não anistia ele da inelegibilidade. Mas imagina, já piora bem aí a situação pro projeto Tarcísio. Então o Hugo Mota apresentou na semana passada ao Sóstenes Cavalcante um projeto de anistia e nem foi muito noticiado aí, porque o Sóstenes achou o projeto ali horrível. Muito ruim esse projeto. E ficou de apresentar nessa semana outro projeto de anistia aí aos Sóstenes e aos líderes partidários, para ver se vai à votação aí uma anistia, diz ele ali, aos perrapados do dia 8 de janeiro, aqueles que não quebraram nada. Na verdade, a anistia aos financiadores, tá? Os financiadores não quebraram nada, se você pensa bem, é a eles que o Hugo Mota quer anistia, que são empresários milionários. Pois bem, acontece que o Hugo Mota também está enrolando, porque ele também não quer anistiar ninguém, para ele não interessa isso aí. E o Hugo Mota ia apresentar o projeto aos líderes partidários, convocou uma reunião na terça-feira e discutiu o que na reunião? Discutiu uma bomba do Flávio Dino. Flávio Dino jogou uma bomba que estilhaçou todo mundo lá em Brasília, a ponto de que até o projeto de anistia foi pro ralo aí, as discussões do projeto de anistia, porque o Hugo Mota ficou furioso e apavorado ao mesmo tempo. O que fez o Flávio Dino? Você deve estar se perguntando. Pois bem, em pleno dia de depoimento de Jair Messias Bolsonaro, de general, de almirante, de um monte de bandido ali no Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino tomou a decisão aí de bloquear, de suspender 9 bilhões e 300 milhões de reais em emendas da saúde e mandar fazer uma investigação. Ele mandou aí os órgãos todos aí investigarem esses bilhões de emendas. Segundo o Flávio Dino, pelo menos 3 bilhões desses 9 aí foram enviados num chamado orçamento secreto, ele chamou até de orçamento paralelo, ele chamou de orçamento secreto paralelo. Orçamento secreto paralelo da saúde. Então eles estavam pegando verbas que eram para a saúde, para o Ministério da Saúde, e criando ali um tipo de orçamento que os parlamentares podiam indicar a verba para onde eles querem. E se você não sabe, eu vou te alertar, cara ou caro plantonista, as verbas da saúde, a maioria delas são as chamadas emendas PIX. Cai na hora, não precisa ali de ter um megaprojeto, coisa do tipo. Por quê? Porque saúde é algo urgente. Então não dá para esperar, nossa, tá faltando insumo no hospital. Vamos fazer uma licitação, um processo aí que dura 1 ano, para a gente comprar insumo para o hospital. Não pode, é urgente, tem que comprar agora. Então veja, aí dá para roubar muito mais. Aí os parlamentares crescem olhão, ficam assim, opa, agora que eu vou roubar muito. E aí o que acontece? O Flávio Dino viu. E alguns órgãos aí apontaram para o Flávio Dino dizendo, ó, quer criar esse tipo de orçamento e não dá para saber
quem mandou dinheiro para onde. Só dá para saber genericamente para onde foi o dinheiro, mas não dá para saber quem mandou, não dá para saber qual é a finalidade, não dá para saber nada. Foram pelo menos 3 bilhões já enviados. E a verba total desse ano é de 9 bilhões. Então Flávio Dino se irritou, obviamente, e suspendeu toda a verba, tudo suspenso. Aí você vê o tamanho do problema que essa bandidagem causa para a população brasileira. Verbas que deveriam ser aí para a saúde, para melhorar aí a vida de quem está internado no hospital, ou de quem precisa de atendimento médico, etc, etc, estavam sendo roubadas essas verbas. E aí, para impedir a continuidade desses crimes, o Flávio Dino tem que suspender tudo. E aí quem precisa não tem. Por quê? Porque tem bandido roubando. E se o Flávio Dino diz, não, pode liberar geral, o que acontece? Vão roubar. E muitas vezes roubam todo o dinheiro. Tem o ex-vice-líder do governo Bolsonaro, Bolsonaro não tem mais governo, né, felizmente, que era o Josimar Maranhãozinho. Ele roubou 10 milhões da saúde, mas ele roubou todo o dinheiro. Ele pegou um orçamento de 10 milhões, uma verba de 10 milhões, e ele roubou tudo. Ele não é nem o rouba, mas faz. Não, ele rouba e não faz nada. Tem uns criminosos, e aí dou exemplo que aí, olha, Arthur Lira ali num caso horrível lá em verba de educação no governo Bolsonaro, que ele mandou 40 milhões para comprar uns kits de robótica para criancinhas superfaturados. Mas estava lá o kit de robótica pelo menos. O problema é que ele mandou para escolas que não tinham nem condição de ter aqueles kits, porque precisava de internet, precisava de computador, e as escolas não tinham, algumas escolas não tinham nem teto, muito menos computador ou internet. Tá, bem cruel aí. Mas alguém poderia dizer, olha, ele rouba, mas o kit tá lá. Se você manda para outra escola, tá lá o kit. Erradíssimo, ladrãozão, deveria estar preso, mas nesse caso aí, das verbas da saúde, muitas vezes é o rouba e nem fazer o cara faz. Aí, olha só, Flávio Dino pegou e mandou agora abrir investigação. Então prepare-se que o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal vão investigar isso. O Hugo Mota teve crises aí na segunda-feira à noite, quando ele foi avisado que teria uma decisão. Na terça-feira, quando saiu a decisão, aí ele teve crises, aí convocou os líderes partidários. Imagine você, o senhor Sóstenes Cavalcante, líder do PL, chegando lá pensando, vamos falar aqui sobre anistia, e recebendo a péssima notícia de que o papo de hoje, a nossa pauta aqui é Flávio Dino. Não é anistia não, esquece a anistia. É Flávio Dino a pauta aqui. O que a gente vai fazer? Hugo Mota, então, avisou a ministra Gleisi Hoffmann que ele e os parlamentares aí da direita, vamos lembrar, a Globo chama de centrão, e a Globo usou essa denominação, e a esquerda inteira usa, e eu uso aqui para você entender, mas eles são todos de direita, tá? É o direitão. Então esses deputados de direita estão com a opinião de que tem o dedo do governo Lula nessas investigações aí, nessas medidas do Flávio Dino, e de que ele avisou aí a Gleisi de que tem que parar isso aí, porque isso está causando aí uma tensão entre os poderes. Vi até notícia em site de esquerda dizendo que isso tensionou a relação entre os poderes. Olha, o STF não pode mais investigar bandido? O pessoal tá roubando dinheiro público, tá descumprindo. O Flávio Dino deu ordens expressas de que o orçamento não pode ser secreto. Aí os caras criam um orçamento secreto paralelo ao que já existia. Aí não pode investigar, tem que deixar os caras roubarem. Isso é que é apaziguar, deixar o Congresso Nacional roubar, e eles roubam inclusive as verbas do governo federal. Eles roubam e eles vão abocanhando mais e mais e mais e mais. Não pode, tem que ir pra cima. Lembra até de um provérbio chinês, que os chineses sempre falam, e eu tô lendo muito esse provérbio chinês, né, que eu sigo muita gente aí da China, nos últimos dias, na relação com o Trump. E é exatamente isso que o governo Lula e o STF estão usando aí contra o Congresso Nacional. Vou te falar qual é. Há mais de 2.000 anos, durante a Era dos Reinos Combatentes, 7 grandes reinos estavam em guerra entre si na China, e o autoritário reino Qin invadiu seus vizinhos, e os outros reinos foram forçados a ceder seus territórios. Então ele queria mais e mais e mais território. Como resultado, Qin era tão ganancioso que, quanto mais os outros lhe cediam, mais ele os invadia. Essa história é a origem do antigo ditado chinês: servir a Qin com terras é como apagar o fogo com lenha. Se a lenha não acabar, o fogo não se apagará. A história nos ensina que o apaziguamento não traz paz e a rendição não será respeitada. Esse provérbio foi dito aí pelo porta-voz do governo chinês sobre o Donald Trump faz 3 dias, tá?
E está sendo repetido aí por muitos chineses aí que eu conheço ao longo dos últimos meses. Isso pode ser aí refletido no Congresso Nacional com as verbas públicas. Eles vão abocanhando parte do orçamento, aí eles abocanham parte do orçamento da União, parte do orçamento daqui, de um ministério A, B, C, e vão abocanhando e mais, e eles querem roubar. Se tiver apaziguamento, que é o que o Gilmar Mendes fez em 2023, anular uma investigação contra o Eduardo Cunha, o que acontece? Eles vão mais para cima. Você está alimentando o fogo com lenha, porque esses bandidos não vão parar de roubar. Então o Flávio Dino entende que não tem apaziguamento. Thiago, eu acredito que não tem dedo nenhum do governo Lula nas decisões do Flávio Dino. O governo Lula não tem nenhuma aí intenção de ficar jogando lenha na fogueira, que é deixar o Congresso Nacional mais bravo. Porém, o Flávio Dino entende que jogar lenha na fogueira é tentar apaziguar. Então ele está indo para cima. Os parlamentares já começaram a ameaçar o governo Lula, dizendo que, olha, aí a pauta que o governo Lula quiser aprovar, a gente vai travar essas pautas. Porque eles estão com medo de bater de frente com o STF. Agora, eles perceberam que eles vão fazer. Eles perceberam que se eles batem de frente, eles vão acabar presos mais rápido, talvez. Então, eles querem bater de frente com o Lula, o que vai de encontro ao projeto T, que é o projeto que o Hugo Motta quer, que é o projeto Tarcísio. Se ele atrapalha o governo Lula, é pior para o governo Lula, melhor para o Tarcísio e para o projeto dele. Então o Hugo Motta usa uma decisão que ele provavelmente sabe, ele ligou aí para a ministra Gleisi, segundo a imprensa, nenhum dos dois confirmaram, mas a imprensa diz aí, e se a imprensa diz é porque a fonte deve ter sido o próprio Hugo Motta, tá? Ele ligou para falar, eu tenho certeza que isso tem o dedo do governo. Por quê? Porque ele aponta que ele sabe que não é, para depois ele retaliar o governo em algo que não tem nada a ver com o governo Lula. Eu peço a inscrição no canal dos poucos que conseguiram chegar aqui no vídeo. Se você já é inscrito ou inscrita, como quase todo mundo que está assistindo, peço aí que você se lembre de curtir o vídeo e de fazer o seu comentário.